Eu sempre. Entretanto, embora nós tenhamos feito um avanço, né, em 2016, 2017, eu sentia um desconforto muito grande, Lucas, com o método que a assim chamada direita estava usando para combater as alas mais extremadas da revolução, porque eu percebia certos equívocos que no futuro podem nos cobrar um preço. E qual era o problema que eu enxergava e enxergo até hoje, em termos de ação contra-revolucionária? Eu notava, e continuo a notar, que uma boa parte da assim chamada direita combate os revolucionários mais radicais, usando como fonte de inspiração autores liberais e conservadores de matriz anglo-saxã e protestante, enfim, e com isso caíam na armadilha, né, de combater o comunismo invocando a democracia, a liberdade de imprensa, condenada pela Igreja na encíclica Mirari Vox, do Papa Gregório XVI, invocando a liberdade religiosa, condenada pela Igreja na encíclica Inter Praecipuas Machinationes, enfim, invocando a defesa do Estado de Direito, de modo que, em termos de ação contra-revolucionária, isso já é um erro por si só. Então nós temos aí dois problemas. Um problema de ordem doutrinária, e um problema de ordem cultural mesmo, que consiste na tentativa de macaquear e copiar uma cultura que não é a nossa, sendo que nós temos à nossa disposição toda uma galeria de autores portugueses e espanhóis que podem nos ensinar a combater a revolução da maneira correta, que é o caminho do Estado católico, do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a tradição ibérica. Daí o nome Guerra Cultural. Elguero Videgaray assinalava que nós devemos fazer a contra-revolução no México invocando a tradição católica, invocando especificamente a tradição ibérica, hispânica, que deu origem à nossa nação. Nós muito devemos à Espanha por tudo que ela trouxe para cá, e isso se aplica ao Brasil no caso de Portugal. Então, tudo que o doutor Videgaray escreveu no seu livro se aplica também ao Brasil em termos de ação contra-revolucionária, na medida em que nós devemos combater o comunismo e outras modalidades de ação revolucionária, tomando como referencial doutrinário o magistério da Igreja e os autores vinculados ao miguelismo, por exemplo, enfim, em menor medida ao carlismo espanhol, enfim, outros autores da mesma linha. Aí sim nós teremos uma ação consistente, enfim, que gerará frutos de longo prazo. Combater o comunismo e outras modalidades de ação subversiva, invocando a democracia, o Estado de Direito, a liberdade religiosa ou a liberdade de imprensa, enfim, é um erro. Um erro que pode nos custar caro no futuro. Enfim, porque nós já estamos fazendo uma concessão muito grande à revolução quando aceitamos jogar nesse terreno. Professor, hoje a política